E depois de muitos meses de impasse na Holanda, o novo governo foi finalmente oficializado hoje. O país agora tem um primeiro-ministro mais jovem da história da Holanda e o primeiro chefe de governo abertamente gay. A ascensão de Rob Jetten ao poder reflete uma tendência de países europeus: a diversidade LGBT+, em cargos de liderança política, algo que precisa ser discutido no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E aí eu trago o nosso Diego Pavão para falar desse assunto com a gente e que vai explicar como essa tendência está evoluindo lá na Europa, né? Bem-vindo, bom dia para você. Obrigado, Clarissa. Bom dia a todos que acompanham o live em casa. Pois é, no mundo hoje em que mais de 60 países, Clarissa, criminalizam a comunidade LGBT, quando a gente olha para a Europa, a gente vê uma tendência até, de certa forma, contrária a esse movimento que acontece em outras partes do mundo. Bom, por que isso acontece na Europa? Por que a gente tem esse oásis para as lideranças LGBTs em cargos públicos, em cargos políticos na Europa? Isso vem muito do fato, Clarissa, a Europa, vale a pena a gente lembrar, adota um sistema de parlamentarismo. Nesse sistema, o partido fala muito mais alto do que a liderança pessoal, do que o líder pessoal. E quando a gente tem uma eleição nesse formato, a eleição deixa de ser exatamente um certo plebiscito sobre a conduta ou sobre o perfil moral daquele candidato e se torna muito mais a ver com o partido, ou mais do que isso, a habilidade daquele partido, do líder daquele partido, de fazer as chamadas coalizões, quer dizer, as associações entre partidos para ele garantir governabilidade. Existe um outro fato interessante também, essas lideranças da Europa, da comunidade LGBT+, não são lideranças que exatamente fizeram a sua carreira política com essa plataforma LGBT+. São figuras muito experientes e muito conceituadas dentro dos seus partidos, dentro dos seus governos, figuras que até assumiram ministérios técnicos, eu vou mostrar isso, a gente preparou um mapa para mostrar isso, exatamente isso, e que essa questão de orientação sexual não se torna uma característica marcante, se torna mais um traço biográfico dessa pessoa. Isso é muito interessante. Vamos ver essa tela que a gente preparou, mostrando como essas lideranças estão divididas. Aqui eu coloquei lideranças atuais, mas também as que já fizeram parte de governos. Eu vou dividir esse mapa entre a parte mais ocidental da Europa e a parte mais oriental. Isso é muito importante, eu vou explicar por quê. Bom, primeiro a gente falou dele agora, o Rob Jetten, foi oficializado hoje como primeiro-ministro, é o mais jovem da história, 38 anos da história da Holanda, e o primeiro abertamente gay. Ele é noivo de um jogador de hóquei da Argentina, ele assume o governo depois de meses de impasse por causa justamente daquele debate que a gente tem presenciado na Europa em relação à ultradireita, assume o país justamente com essa missão de tentar unificar depois de tensões políticas. A gente tem aqui na França Gabriel Attal, ex-primeiro-ministro da França, a gente falou bastante dele em 2024, ele também assumiu a França o cargo de primeiro-ministro depois de um impasse ali no governo Macron com a ultradireita de Marine Le Pen, também abertamente gay, e o mais jovem primeiro-ministro da França com 34 anos. Andorra, um país super pequenininho da Europa e um país com forte influência da Igreja Católica. A gente tem um primeiro-ministro desde 2019, o Xavier Zamora. Ele assumiu a sexualidade dele já no exercício do mandato durante uma entrevista a uma rádio. É um caso um pouco diferente porque isso acabou normalizando mais o debate sobre essa questão lá na Europa. E aí a gente tem também a Islândia, a ex-primeira-ministra, a primeira abertamente lésbica da história, considerada até de certa forma uma pioneira, abriu as portas para esse movimento na Islândia e no resto da Europa também. E aí a gente chega a esse lado do continente europeu, e aqui é muito interessante esse recorte sobre esse lado oriental da Europa, porque a gente está falando de países que sofrem ou sofreram muita influência da Rússia, onde a comunidade LGBT é constantemente criminalizada. A gente tem aqui na Letônia um presidente desde 2023, abertamente gay, e a gente está falando de um país que faz fronteira com Belarus e com a Rússia, dois países que criminalizam muito a comunidade LGBT. Ou seja, o debate aqui, o recado que se manda em relação a essas lideranças
é justamente esse, de não alinhamento com a Rússia, de alinhamento mais aos valores ocidentais, democráticos. E aqui a gente também teve uma ex-primeira-ministra abertamente lésbica na Sérvia. É muito interessante esse debate quando a gente olha para esse lado do leste da Europa, onde há mais tradição, presença forte da igreja. Na Sérvia, por exemplo, existe a presença muito forte da igreja ortodoxa, que também proíbe a união de pessoas do mesmo sexo, mas se a gente olhar a Europa como um todo, a gente consegue ver esse cenário onde essas lideranças são mais presentes do que em outros lugares.